Boa noite a todos, sejam bem-vindos à sessão da mostra competitiva aqui no Centro Cultural Cine Ouro, onde temos a honra de apresentar o documentário Aldo Baldin, Uma Vida pela Música, dirigido pelo talentoso Ives Goulart. Esse filme nos leva a uma emocionante jornada pela vida de Aldo Baldin, um grande tenor que, com determinação e talento, conquistou palcos ao redor do mundo. Agora eu convido o Ives Goulart para compartilhar algumas palavras sobre o projeto e a experiência de trazer essa história de Aldo à vida. Bom, boa noite a todos. Boa noite. As pessoas devem estar perguntando por que eu estou com essa roupa tão elegante. É porque é a roupa do Aldo Baldin. É uma maneira simbólica de homenageá-lo nesses 30 anos que ele nos deixou, em 94. Então é uma roupa original, que ele se apresentou em vários lugares do mundo e a Viúva me emprestou para fazer exibições em festivais de cinema. Então, essa é uma noite que contempla, digamos assim, a memória do Aldo. O filme é uma história biográfica, narrada em primeira pessoa por ele mesmo, numa fita deixada antes dele morrer. Foram 14 anos de trabalho, de edição, de produção, e que esse ano a gente está exibindo pelo mundo. A gente começou em Nova York, exibimos em São Paulo, Florianópolis, Campinas, agora aqui em Goiânia, no Rio. A gente vai encerrar a temporada de pré-estreias no Centro Cultural Banco do Brasil em dezembro. E aí em abril nós vamos fazer então a exibição pública em salas comerciais com o distribuidor. Responder um pouco da sua pergunta. O Aldo nasceu na mesma cidade que eu, que é uma cidade de colonização italiana, no sul de Santa Catarina, chamada Uruçanga, um nome indígena. Uru passa Uruçanga Rio, mas é uma cidade que os colonos italianos que vieram do Vêneto migraram e transformaram aquele mato em uma cidade com uma potência gigante de trabalho, de indústria e também de turismo. Mas Uruçanga pouco ouviu falar sobre Aldo Baldin, talvez porque é um homem da música clássica. Mas esse filme ele é um resgate dessa biografia, dessa história, que Aldo, apesar de ter feito várias apresentações no mundo inteiro, sempre que ia ao Teatro Colón, em Buenos Aires, passava em Uruçanga, recarregava as baterias com a família, capinava, ia ali para a roça para sentir esse contato direto com a família. Então é um homem também desse lugar da terra, né? Um homem que não se deixou envaidecer por ter cantado nos maiores teatros do mundo, mas um homem que usou da sua arte como uma maneira de se expressar. Então, apresentar o filme no Brasil é um resgate dessa biografia. Eu agradeço, Ives, por suas reflexões, né? É essencial a gente reconhecer o papel das leis de incentivo para que a gente possa, para que permita que a gente possa ter, né, essas imersões e conhecer essas histórias. Porque um país que perde suas memórias, né, ele perde suas características, ele perde tudo, né, fica no breu, como se nós fôssemos um país de quinta, né? Como se fosse um país periférico, e sendo que nós somos um país de construções maravilhosas, né? De possibilidades maravilhosas e com grandes nomes que muitas vezes são conhecidos lá fora e aqui nós desconhecemos. É verdade, a gente tem um pouco de falta de memória e falta de reconhecimento de todas as áreas. A gente não pode dizer que não foi só o Aldo Baldin não foi reconhecido, mas em todas as áreas, né? É um público. Quem trabalha 8 horas por dia, quem tem condições de ler um livro, de ir no cinema, né? A gente precisa reestruturar a forma da vida do trabalho. A gente precisa pensar nisso. Não dá para você trabalhar de segunda a sábado e ter o domingo para cuidar da casa. Você precisa ter tempo e espaço para fazer arte, para estudar arte, para ler, para ir no teatro. Então a gente precisa fazer hoje, em 2024, uma reflexão sobre o homem e a forma do trabalho. E eu acho que o Aldo também traz uma mensagem sobre isso.
A gente precisa do lazer para se sentir vivo. A nossa passagem efêmera nesse planeta, ela não pode ser só o trabalho. Ela também tem que ser vida, família, viagens, conhecimento. A arte existe porque a vida não basta. Né? Exatamente. É isso. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a Vamos vocês. nos acomodar agora, com o nosso convidado. E logo depois nós bateremos um papinho com ele, teremos algumas questões, algumas perguntinhas. Com certeza será incrível. Uma ótima sessão para todos. Obrigado. Nossa, perfeito. Além de obrigado, né, por essa memória, e convidar aqui o nosso querido para falar mais um pouco com a gente e agradecer sempre, né, porque memória é necessária, né? É interessante, eu já vi esse filme mais de... Eu montei o filme, né? Então acho que eu já vi ele mais de 1000 vezes. Mas eu sempre vejo de novo, sempre tem algo ali que eu... Ai, nossa, isso eu fiz dessa forma e tal. É engraçado esse reencontro. Eu não sei o que falo. O filme está aí, eu acho que o Aldo diz por si só a força da carreira dele, né? A gente podia perguntar se alguém do público quer perguntar alguma coisa. Mas eu vou te perguntar. Ok. Qual foi o maior desafio? O maior desafio foi me superar nessa montagem. Porque eu estou com 49 anos, a idade do Aldo, e eu queria fazer um filme que fosse digno da carreira dele. Que aquela filha que ele deixou fosse respeitada com mais sutileza, eu não queria interferir muito. Eu queria ter uma limpeza sutil de pausas, de tosse, alguma coisa, mas eu não queria interferir muito. E eu acho que eu fui feliz em ser fiel a essa fita. Então o maior desafio foi trabalhar a minha angústia, foi trabalhar a mim mesmo para dizer é isso e me responsabilizar por aquilo. Porque no mundo que a gente vive hoje, no mundo de milhares de escolhas, você tem 10 escolhas, você escolhe uma, você tem angústia de ficou 9 para trás. Então eu tive que escolher aquela e me responsabilizo por aquela decisão. Porque é uma decisão também fílmica, uma decisão de fotos, uma decisão de tempo e espaço. E você tem que se responsabilizar por isso. Então esse desafio foi em mim mesmo dizer, é isso, eu tenho 49 anos, eu tenho 14 anos de pesquisa e eu vou fazer dessa forma. Goste ou não. Uma das coisas é inclusive o tempo. Eu não quis fazer um filme TikTok, é injusto. Se a pessoa não tem capacidade de ficar 1h50 na sala de cinema para ouvir música clássica, envelheça. Um dia você vai ver. Porque não dá para dar a demanda da juventude. Não dá para dar a demanda do comercial. Esse também é um desafio. Ele, vamos dizer, né, porque está aí a obra dele, é o intérprete de muitas e muitas obras. Como é que foi essa curadoria para você escolher isso? Se não fosse a Irene Flesch Baldin, que é a diretora musical, eu não teria essa seleção tão apurada. Ela também me ajudou nisso. E eu fiz questão de estudar a obra no sentido da interpretação. Então você vê que quando ela fala, por exemplo, quando ela diz para a filha, era ele e basta, tem a música da flauta mágica, ele, ela, não pode ser, quer dizer, a música corresponde com a cena. Tem sempre uma conversa musical narrando a cena que a gente está vendo. Então essa conversa só foi possível, essa conversa entre a narrativa da palavra e a narração musical, só foi possível porque eu estudei a música e o que ela queria dizer. Então nenhuma música ali está de graça, toda música que está ali, ela tem um porquê, né? Então, por exemplo, quando tem em Florianópolis, do teatro onde ele apresentou para os pais, a música do Vila Lobos fala sobre solidão no palco. É uma solidão sozinho. Você, mesmo quando você está diante de uma plateia, você tem uma solidão da responsabilidade
da afinação, de dar certo, né? Esse lugar é um lugar solitário. Então a música entrou para complementar esse sentimento que o Walt estava vivendo, nessa grande solidão, né? E depois ele fala, né, o Dino Krieger complementa dizendo que os pais não entenderam nada sobre a carreira dele. É outra solidão. Então a música completa esse sentimento. Solidão intelectual. E você passou por muitas dessas pessoas que fizeram parte da vida dele. Sim. E são pessoas de universos completamente diferentes, né? Desde a pessoa que vive no campo, sem a menor formação, digamos assim, sem um conhecimento formal, né? E falou com grandes membros. Esse aqui, ok, melhorou aqui, melhorou. E falou também com grandes artistas. Como é que foi lidar com essa diferença toda? Como escolheu essas pessoas? Elas foram surgindo, foram indicadas? A pesquisa teve que ir muito fundo. Como é que foi isso? Eu ganhei o edital catarinense de cinema para fazer uma pesquisa, para escrever um roteiro. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu percebi que essas pessoas estavam na casa dos 70, 80 anos. Então eu já fui com câmera e com áudio já gravando para fazer a pesquisa. E daí já surgiu o filme. Então uma pessoa chegou a outra, que chegou a outra, que chegou a outra. O dos entrevistados, o mais difícil de todos foi o Sir Neville Marriner, porque ele era, né, morreu faz 4 anos. Quando o Sir Neville Marriner, ele tem uma carreira internacional gigantesca. E o Aldo gravou com ele 5 discos, eles ganharam o Grammy em 81, e o Neville Marriner contoca com a trilha sonora do filme Amadeus, do filme Filadélfia, né, um homem que tinha uma carreira muito forte, né? Então eu levei quase 2 anos para conseguir agendar essa entrevista, porque ele era um gentleman, ele mandava em fax o que ele achava. É um filme, não é um livro, eu quero ele falando para a câmera, com a câmera. E aí saiu aquela pérola, consegui depois de muito tempo fazer essa entrevista, graças a Irene Baldin, que conhecia ele também. Mas aí sai aquela pérola que eu acho que coloca o Aldo num patamar bem interessante e bem desconhecido do público brasileiro. Ele era famoso, reconhecido na classe, bem antes daqueles 3 tenores. Saindo disso, da voz de Neville Marriner, não tem mais o que dizer. Fica a dica, né? Não tem o que dizer, porque o Aldo não estava no lugar da carreira comercial, ele era uma pessoa dedicada à arte, né? a essa disciplina, né? O Aldo não começou a carreira entrando pelas portas dos fundos, ele entrou pela porta da frente, com resiliência, e quase desistiu, ele confessa isso. Essa fita que ele deixa é de uma integridade, é de uma honestidade que nós, público, ganhamos de presente. A gente ganha esse Aldo conversando com a gente 30 anos depois, e ficou guardado na casa da viúva há anos. Então, assim, era para escrever um livrinho, né, que era o desejo dele. O filme potencializa de uma outra forma, trazendo ele inclusive cantando, com esses acervos gigantes da TV alemã, né? É aquela história, né? Você sabe que, infelizmente, vivemos num país onde a cultura não é uma coisa relevante, né? Mas nós também somos um país. Mas nós também somos um país. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Sim, e você fez, quando você traz essa possibilidade, essa porta, para que saibam quem é, para depois também procurar o trabalho dele, procurar se informar melhor, eu acho isso maravilhoso. Porque, às vezes, você tem que dar oportunidade da pessoa até saber o que aconteceu culturalmente, porque não teve acesso, né? Qual é a grande mensagem que você gostaria que nós recebêssemos, que nós entendêssemos? Quando você fala que o país não dá um valor, o Uruçanga também não deu, Santa Catarina também não deu. Dane-se, né? Mas eu sou catarinense, eu sou de Uruçanga. A gente não tem que esperar com o poder público, entendeu? A gente não tem que esperar só eles fazerem as coisas. Faça você a sua parte. Eu gosto muito de uma frase de um presidente americano, eu não lembro qual é o nome dele, não pergunte o que o país possa fazer por você, pergunte a você o que você pode fazer para o país. E eu me coloco nesse lugar como agente, também me saiu muito caro, também abri mão de não ter um carro melhor, de não ter coisas a pagar para ir para a Alemanha gravar o filme. Também abri mão do meu cachê para fazer o filme, para pagar direitos autorais. Então também estou fazendo a minha parte.
sem querer esperar que o Estado tenha que ser o grande provedor da nossa pulsão criativa. Faça! Se o Aldo fosse depender do Estado, eu não tinha saído do sangue, eu não tinha feito filme. Não dá para depender só desse Estado provedor que provou. Eu não estou falando em nome de política, estou falando em nome assim. Há dificuldade, inclusive, nos Estados Unidos, onde eu moro. Na Alemanha. Faça, erre, tente de novo, levante, como diz Raul Seixas, tente outra vez, porque é assim que a gente consegue. Essa eu acho que é a missão que eu dou, essa é a mensagem que eu dou, que é a resiliência. Porque é muito fácil a gente culpar o pai, a mãe, o Estado, a professora, o namorado, a namorada, mas é você que é a pulsão de vida para aquilo. Então, a resiliência do Aldo é isso. Eu estou nesse lugar, ele me ensinou isso. Não dá para a gente colocar a culpa ou a desculpa no outro, no Estado, na prefeitura, no Estado, senão a gente não faz as coisas. Eu acho que esse é o grande barato, é o grande caminho, é a grande força da arte do Aldo Baldin. Vamos a gente se unir com pessoas que queiram fazer e a gente faz. Porque senão o Estado engole a gente no não, porque tudo eles acham que não pode ser feito. E a gente mostra que pode sim. Um exemplo disso é esse festival que está acontecendo e tantos outros nesse país. Né? Então temos que pensar que a responsabilidade também é nossa. Sempre. Nós fazemos cinema assim, nós fazemos teatro assim. Sim. Você está em Goiás, querido. Você não tem ideia. Agora vamos abrir para o público, né? Quem gostaria de perguntar alguma coisa? Tem o microfone? Eu acho que não, eu falo alto, não? Esse aqui, ó. Eu falo alto. Opa, obrigada. Boa noite. Boa noite. Primeiro eu quero te, claro, dar os parabéns. Que obra-prima, que sensação maravilhosa de sair daquele contexto cinematográfico tão quadrado, né? Falar de ópera, falar de tenor, teria que ser em 8 atos, então achei super criativo, mas o que eu quero abordar contigo são 2 aspectos, assim. O final do filme, ele realmente me tocou profundamente e vai reverberar por muito tempo. Porque quando ele está lá, no ato da passagem, após a parada cardíaca, entram crianças cantarolando para ele. Olha a força do canto, mesmo perante a morte, né? Então, assim, eu acho que foi uma coisa muito sensível que você colocou. Parabéns por isso, porque realmente me reverbera e me faz ficar mais sensível e refletindo sobre toda a trajetória dele. Então, essa é mais uma observação sobre meu olhar de espectadora. Mas a pergunta que eu quero te fazer é mais sobre o aspecto da narrativa, né? Você teve uma obra-prima que foi a contação da própria história, que era o desejo dele do livro, e aí você usa isso como artimanha na narrativa da primeira pessoa, que ficou fenomenal, né? Eu acho que isso é o que nos aproxima dele o tempo todo, isso nos aproxima de forma muito forte. E toda narrativa, para quem é o protagonista, ele tem os arcos e os desdobramentos e o momento de transformação. Porém, foi pós-morte, né? Então tem algo assim que a gente faz refletir novamente. Mas eu quero saber de você. Você, como narrador dessa história, qual foi o momento assim que dessa conjuntura narrativa que de fato você falou, caramba, me transformei? E de que forma que você se transformou? É uma pergunta bem difícil, porque ela é muito complexa. Eu te agradeço, porque eu acho que você me coloca num lugar de reflexão sobre isso. Mas me permita levar para o lado místico da coisa. Por mais que a gente seja muito racional ou cientista, né, o domínio dessas técnicas todas, sempre há um lado místico nas coisas. Eu falo que o Aldo me buscou para essa história, porque coincidentemente eu também nasci na mesma cidade dele. E fui saber que ele existia nos Estados Unidos na capa de um disco, que tinha a igreja matriz da minha cidade. Ora, quando eu vou para a Alemanha, depois de todo contatos e afinações de que vai de passagem ao hotel, a chegada na casa da viúva, então começa as entrevistas. E aí ela fala, você quer ver o fraque do Aldo? Que é esse? Eu falei, quero. E eu coloquei o fraque e ele serviu como uma luva. Então eu peço autorização espiritual para essa biografia, para essa alma, para poder contar essa história. Então de lá para cá, apesar de todas as dificuldades,
ele sempre foi um guardião. Eu não sei se a gente pode colocar desse lado místico, ou se foi o meu desejo. A gente pode olhar assim pelo lado da psicanálise ou pelo lado da espiritualidade, o que você quiser, mas tem uma energia muito maior que eu não consigo decifrar no momento. Mas há mesmo. E é muito bonito, assim, porque eu não escolhi fazer esse filme, o filme foi me buscar. Então parece que existe uma energia aí, sabe? Então, essa transformação que você me pergunta, eu tento responder da seguinte forma: há de seguir a intuição. Eu acho que ela é o nosso lado mais sensível com o cosmo, com a nossa finitude, com a nossa passagem efêmera por esse planeta. Há de seguir uma intuição. E eu acho que se você segue essa intuição, ela te leva para um caminho muito bonito. O auto-seguir, eu segui, e sempre que eu converso com pessoas que trabalham com isso, é legal de saber. E essa intuição também está muito voltada a você ser uma pessoa voltado à ética. A ética. Né? E se você é uma pessoa ética, parece que eu não preciso da religião, sabe, para me punir ou isso ou aquilo. A ética, ela é muito bonita. Né? Porque eu tenho a oportunidade, através da ética, de fazer a coisa errada ou certa, sem ninguém me ver. Mas eu escolho ser ético. E isso também te abre proporções de iluminações, assim. Não sei se eu consigo te responder, mas eu acho que esse é o caminho da experiência de ter feito esse filme. Como é que foi? Porque ele morre em 94. 94. Morre muito novo, por sinal, tá entendendo? Ele morre com 49 anos de idade. Sim. E você, em 94, não precisa ir. 94, tá todo mundo escutando, né? Uhum. 94... Tá gravando? Pro meu vídeo. Então tá, continue gravando. Ótimo. Em 94 eu trabalho com cinema, tá entendendo? E trabalho com documentários. Em 94 você deve ser um cara novo ainda, tá entendendo? Você deve ter seus 45 no máximo, né? Você devia ter 15 anos quando ele morreu. Uhum. Como é que você conseguiu essas imagens todas com os familiares? Tem muita coisa em Super 8 que você usou, né? E essas entrevistas foram feitas depois de muito tempo, essas pessoas... porque esses tenores, esses maestros, são pessoas também que deveriam estar com 75, 80 anos. Isso você foi conseguindo agora? Ou você já tinha, desde... Quanto tempo você começou a fazer esse filme? Tá, eu vou tentar explicar para você. Então, em 94, quando o Aldo morreu, eu nem soube que ele morreu. Eu era um menino. Eu tenho 49 anos, a idade que ele morreu. Então, quando ele morreu, o máximo que foi feito de homenagem a ele foi um programa especial na Rádio MEC, no Rio de Janeiro. Não foi notícia do Jornal Nacional, nada disso. Nem sabiam, não estavam nem aí. Não, ele realmente... Eu ganhei capa de jornal em Santa Catarina e tudo bem. Em 2010, eu participei de um edital catarinense de pesquisa de roteiros e eu ganhei R$10.000. Então, R$10.000 eu já comecei a gravar o filme. Como eu sou formado em cinema, eu domino e trabalhei muito tempo com jornalismo, então eu domino a técnica da imagem, da fotografia e do som. Então, como é que eu ia entrevistar Helmut Rohini na Alemanha, com 80 anos, com toda a lucidez que ele tinha, mesmo não falando alemão, a viúva estava do meu lado fazendo as perguntas que eu queria. Portanto, eu já estava gravando em HD na época. Já tinha comprado minha câmera HD, já estava lá gravando, já tinha feito a luz e tal. Então eu tenho ali toda uma trajetória de pessoas importantes da história do Aldo que eu tive o desejo, o mundo me entregou, eu produzi, eu banquei, eu abri mão de economia, de poupança e fui para a Alemanha gravar. Fui para a Argentina gravar. Então também tive muita sorte, que foi a oportunidade de morar nos Estados Unidos, que eu moro lá há 18 anos, de que também tem uma certa plataforma. Lá você faz um trabalho ordinário qualquer, esse dinheiro ele duplica, ele é maior, um computador é justo o valor, uma câmera é justo o valor.
Então você também tem a possibilidade de ter software de edição, você tem essa possibilidade que aqui no Brasil é tudo muito difícil, desde os equipamentos até você arranjar a equipe. Então eu tive a sorte de dominar a técnica através da faculdade de cinema e de comprar os equipamentos lá. E a sorte de ter essas conexões, de poder ir gravando o filme. 2010. Então eu entrego esse filme agora, nesses 14 anos, porque desses 14 anos, 10 foram para produzir ele, captação de recursos através da Ancine, mas quando chega um determinado presidente da República, que eu não quero citar o nome dele, ele boicota toda a cultura nesse país. Então eu fico 4 anos com o dinheiro bloqueado na Ancine, porque eles me deram uma pegadinha. Após esse governo cair e entrar um governo atual, aí o dinheiro foi liberado. Aí eu consegui recuperar esse dinheiro, o juro desse dinheiro, para poder pagar a finalização do filme, correção de cor e tal. Então, ele demorou também um tempo, porque o país, de uma certa forma, me castrou, acho que é essa palavra, financeiramente, para não poder ter feito esse filme em 2010. Mas como tudo, e a gente falou aqui de intuições, e de acreditar em que às vezes tem um momento certo para as coisas, esse ano que eu entrego, em 2024, é o ano de 30 mortes do Aldo. O ano que vem, que a gente vai estar no cinema, o Aldo faria 80 anos de vida. Então acho que ele sai no momento certo. Eu acho que é um filme necessário, sabe, bonito. Sim. Eu fiquei até o final. O filme é muito bonito. O filme assim, ele chega a emocionar realmente, né? Ela mesmo falou a cena final das crianças. Então eu acho que é necessário, tá entendendo? Eu fiquei assim pensando quanto tempo ele ficou, porque a gente é uma batalha, eu sei como é que é uma batalha. Você sabe, é uma batalha muito grande, fazer cinema em qualquer lugar do mundo é uma batalha. Principalmente você que não tinha dinheiro muito e atrás, mas parabéns. Sempre teve um amigo, assim, não, eu te pago passagem, vai para a Alemanha, a Viva me recebeu em casa, pegou no aeroporto, parabéns, fiquei 3 meses na casa dela. Então também teve uma... Eu acho que o meu... Eu tenho várias sortes nessa história. O fato, por exemplo, de eu ter a capacidade de você poder ficar 3 meses na Alemanha, morando junto com a viúva, comendo e bebendo, é alguém que não está trabalhando 8 horas por dia, sabe? Que trabalhou lá um monte, guardou o dinheirinho, mas depois pode ter esse seu tempo ósseo para a criatividade. Eu também administrei isso dessa forma, né? Então eu também me desapeguei de certos trabalhos para poder fazer outro. Por exemplo, esse ano era um ano que eu poderia estar ganhando uma grana por causa das eleições americanas. Eu cobri todas as eleições. Né? Tem a posse do presidente dia 20, eu vou estar aqui no Brasil ainda. Eu abri mão disso, de ganhar esse dinheiro, trabalhando como jornalismo, para poder lançar o filme. Então a vida é feita de escolhas também. E eu optei em fazer 6 meses sabático para lançar o filme, né? Para rodar o país com o filme. E está sendo interessante, porque apesar de a gente ter um pouco público, eu ainda prefiro o público com pessoas que tenham a capacidade intelectual de entendimento. Uma sala lotada de alunos olhando no celular, eu não quero. Não é para eles. Eu prefiro ter 5 pessoas que estão prestando atenção na história e toque elas. E a vida dele é muito forte, cara. Ele é um cara que... Impressionante a história dele, muito impressionante, mas muito impressionante mesmo. E é raro filmes de música clássica no mundo, imagina no Brasil. Não tem, não é raro, claro que não tem. Não tem. Parabéns. Não tem, porque até os direitos autorais das músicas são caríssimos. Eu também tenho, assim, por mais que você olhar ali, Bach, Mozart, Beethoven, Rossini, você tem um direito autoral que é domínio público, mas tem a gravação dos discos. E por sorte os discos do Aldo já estão fora do catálogo, então isso também não teve tanta despesa, teve mais com a TV alemã. Tudo é pago. Tem uma imagem da TV Globo que saiu R$7.000 um minuto. É assim mesmo. Mas a Globo não deu, teve que pagar. Parabéns. Obrigado. Mais alguma pergunta, mais alguma colocação? A gente vai encerrar, Tá. por questão de horário aqui do espaço. Sim. Mas um agradecimento especial, né, à pessoa que, enfim, inspirou todo esse trabalho, né, o Aldo Baldin, esteja onde ele estiver, eu creio que a vida continue, né, é nisso que eu creio. A você, Ives Goulart, por esse trabalho incrível, né,
Presidente, é o seguinte, querido, o nosso saiu agora, entrou de vocês lá, né? Deu ruim também, né? Deu ruim pra caramba. Mas passa, viu? Passa, é igual dor de barriga. Tudo passa, coisas boas passam, aí a gente tem que continuar na resiliência. Continuar, independente de quem está, não é? Eu queria aproveitar a oportunidade de fala e agradecer a você, Cristiano, pela coragem de trazer esse filme para o festival. Há que se ter um ato de coragem. Porque há uma demanda muito grande de violência, de filmes importantes, que são importantes, não estou dizendo, mas são violentos, a gente precisa um pouco também de poesia, a gente precisa um pouco de lucidez, a gente precisa ver um outro Brasil que existe dentro dos Brasis, né? Então não é só a violência, não é só a denúncia de tal coisa, não é essa coisa nervosa. E eu convido as nossas cabeças que estão aqui de a gente pensar e que o Aldo Baldin traz essa poesia, e ele é brasileiro, ele é nosso, ele faz parte da nossa terra, ele faz parte da nossa cultura. Então levam no coração de vocês um pouco dessa história do Aldo, que seja inspirador. Obrigado. Com certeza. E muito obrigado a todos pela presença, né? E por participar, por assistir o filme conosco. Tenho certeza que vocês sairiam mais ricos com essa história, né? E por esse bate-papo também. Então, gratidão. Não esqueçam, o festival ainda, né, tem quarta-feira, até amanhã. E venham para o Gol Filme, fiquem conosco e muito obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos.